minha gente, boa noite. Tô passando isso pra fazer esse vídeo aqui porque já tem, acho que uns 2, 3 dias que isso me incomoda muito. E se tá me incomodando, eu, como sou uma pessoa assim que sou muito ligada a Deus, é porque Deus quer que eu me venha aqui a falar sobre isso, né? São exatamente 19h20 da noite. Hoje eu só não sei mais ou menos o que dá até hoje. Eu não verifiquei direitinho, né? Mas eu tô passando por aqui pra falar sobre essa coisa que está acontecendo sobre esta mulher que veio a dizer, que estão dizendo que ela, como é que eu posso dizer? Assumiu a morte, a autoria da morte da sua filha. E é sobre isso que eu venho falar, tá, minha gente? Eu sou a Elisângela, tenho 45 anos, né? E vou falar sobre o meu caso. Aqui está o certidão de óbito da minha filha, Tamires Larissa. Tamires foi uma menina que nasceu com 8 meses. Quando fez 8 meses, eu tive dores para ter Tamires. Fui socorrida para o IMIP. Chegando lá no IMIP, no dia de era para o médico lá na consulta, eu tava com muita dor e perdendo líquido. Aí me colocou dizendo que eu ia ficar, que eu ia ter neném. Me colocou na sala para ter neném normal. Eu acho que eu cheguei às 11 horas da manhã e já era 2 da madrugada e nada. Eu sentindo dor, já tinha me dado medicação, já saía sangue. E foi quando a médica... E minha mãe disse que, como eu tava sem plano, né? Ele tava no governo, minha mãe disse que eu não gritasse pra eu não sofrer lá. Então eu assobiava. Eu lembro quando o médico chegou assim, disse: passarinho, porque eu assobiava, da dor vinha, você vai fazer a cirurgia, você vai ter neném. Não tem mais o que fazer, você não vai poder ter mais filho normal, não tem condição de ter normal, vai pra sala de cirurgia. Então, eu acho que foi muito assim, quando eu fui pra sala de cirurgia, que eu cheguei lá, tentaram dar hack, mas não, foi um acadêmico, errou umas 3 vezes e eu já não aguentava mais passada de dor. Foi quando a enfermeira disse: doutor, a menina não tá aguentando mais, porque elas me puxavam assim, deram injeção e me deitaram nas pressas, né? E foi quando eu lembro, a enfermeira subiu aqui em cima de mim, porque a menina tava muito em cima, pra empurrar pra... não sei por quê, porque foi cesáreo, tá? E eu lembro ainda também de como tivesse um negócio de... como fosse um pegador de alumínio na mão do médico. E depois eu disseram: você vai dormir um pouquinho. Já me acordei, eu indo para o quarto e já me passando muito mal. E eu dizendo: preciso vomitar. E o enfermeiro disse pra mim: você vira o rosto. Eu virei o rosto deitada e comecei a vomitar. Eu lembro que foi uma gosma verde, vomitando. E eu, no que eu fazia isso, força pra vomitar, pra não me sufocar com o vômito, eu apertava a perna. No que eu apertava a perna, ele gritou: mulher, não perde a tua perna, não, tua filha tá nas tuas pernas. Eu disse: minha filha tá nas minhas pernas? Eu disse: é. Me levou pro quarto. Quando chegou lá pro quarto, disse: assim que ficar melhor, levanta pra dar banho na menina. Eu lembro que eu tava morta de dor. Isso foi cesáreo. Levantei, tinha uma torneira com uma bacia, lavei a menina assim, enrolei no pano, porque como eu fui pra consulta pra saber, porque eu tava com muita dor e eu não tinha levado roupa nem mala nem nada. Aí eu lembro que eu disse pra moça: olha, minha filha, que eu vou fazer uma ligação lá embaixo. Aí desci, fiz a ligação pra minha mãe dizendo que minha filha tinha nascido, que eu precisava de roupa, e subi. E pronto. O tempo passou, minha filha bem, né? Aí o que é que você quer dizer com isso, Elisângela? Eu tive complicação na cirurgia, né? Minha cirurgia abriu e devido a isso eu fui pra casa da minha mãe. Então eu fui pra casa da minha mãe, fiquei lá. E minha mãe, eu tenho já um filho. Na época eu acho que Tiago tinha um ano e pouco. Era muito pertinho da irmã dele. E minha mãe, e nesse dia que eu tava lá, eu tava no quarto, meu esposo tava dormindo, e eu tava num triângulo, aqueles travesseiros triângulo sentada. Tinha dado mamar a Tamires, minha mãe tinha pego pra botar ela pra arrotar. Foi um dia assim, eu acho que era um sábado, minha gente, eu não lembro. Eu sei que foi em julho. E minhas irmãs estavam todas lá
né? Porque era um motivo de festa. Tamires tinha nascido, meu esposo tinha ganhado no Pupaganha, Pernambuco da Sorte não. Era Pupaganha, um negócio assim. Então era motivo de festa, tava todo mundo animado. A gente tinha comprado nossa casa, já estamos reformando, então a gente tava no período de festa. E tinha muita gente na casa. E hoje eu entendo todo o propósito de Deus, né? Porque se eu não estivesse na casa da minha mãe, estivesse na minha casa, quando minha filha faleceu nos meus braços, meu esposo estava dormindo. Ele não tinha visto. Então eu não sei como é que seria o procedimento. Entendo porque eu estou dizendo isso. Eu estava na casa da minha mãe, meu esposo estava dormindo, minha filha no meu braço. E quando minha mãe, eu botei de mamar, minha mãe botou para rotar, eu cochilei, eu dormia num triângulo, porque eu não conseguia dormir deitada devido à cirurgia que tinha aberto e tal. Então eu tava dormindo. Aí minha mãe chegou e me deu ela nos braços. Foram coisas de rápidos. Eu fechei meu olho, minha irmã bateu na porta, Elisângela, abri, e eu disse, oi, disse, cadê a madeira do menino? Eu disse, tá em cima da geladeira, meu filho. Aí ela disse, o que é isso no rosto de Tamires? Quando eu olhei pra minha filha, tinha sanguezinho no canto da boca dela. Eu disse, meu Deus, eu acho que manhinha deve ter cochilado, derrubou Tamires sem querer. Aí eu levantei minha filha. Quando eu levantei minhas filhas, as mãozinhas, você sabe quando a pessoa não tá, as mãozinhas dela desfaleceram. Quando as mãozinhas dela desfaleceram, saiu sangue pelo nariz e pelo ouvido. Eu já saí gritando com a menina, joguei no braço da minha mãe, mãe, socorre minha filha tá morrendo. E eu lembro, essa imagem nunca saiu da minha cabeça, todo mundo correu, minha irmã era enfermeira, foi escutar a minha filha, desmaiou na hora, e foram muitos gritos. Minha avó gritava dizendo que eu tinha matado a menina, que ela tinha escutado a menina chorar e eu tinha matado a menina, e eu dizia, eu não matei, foi tanto grito, uma sensação horrível nesse dia. Até hoje essa imagem tá na minha cabeça, e a gente gritava, minha mãe gritava, botava a menina pro céu e clamava por Jesus. A gente, nesse dia, era chuva sem parar. Quando a gente chegou no estacionamento, o carro da minha irmã tava com os 2 pneus baixos, minha irmã tentou ligar para um pastor, o pastor veio com o carro e socorreu. Na verdade, na época, a maternidade ali da PE 15 estava funcionando, socorremos a menina para lá, chegou lá, já entrou logo para a sala da médica, a médica entrou com a criança, e eu só escutava zum, que eu acho que era aquele reanimação. Eu escutei por 4 vezes isso, depois a médica saiu e disse, fazem 4 horas que sua filha faleceu. Eu gritava, não, irmão, eu já não estava fora de mim. Eu gritei muito. E, concluindo, eu tô toda acompanhando a história dessa menina, e o rosto dessa menina não sai da minha mente. Quando eu olho pra ela, eu me vejo, eu até me emociono. Por quê? Por que eles não vão falar isso? Porque eu não acredito que ela matou essa criança. Porque, se você viu, tem um filme até falando sobre isso, sobre essa morte de crianças que tem morte súbita. Até o laudo tá aqui. Eu mandei fazer duas autópsias da minha filha, para saber se eu tinha matado minha filha. Porque como minha filha avó gritava dizendo que eu tinha matado, eu achei que eu tinha cochilado por cima dela e tinha asfixiado ela com meus peitos. Então eu achei que ela tinha se focado. E as 2 autópsias disse que não, que foi morte súbita. Ela veio do coração dela, disse. Na época a Rede Globo até fez uma reportagem, não por minha causa, tá? Foi Deus mesmo falando sobre isso, sobre morte, sobre crianças que até 3 meses morrem sem ter determinação. E outra coisa, e tem até um filme também, que eu não me esqueci o nome, depois eu posto pra falar pra vocês, falando sobre isso, que a mulher também achou que tinha matado sua filhinha, asfixiada, e não foi. E outra coisa que eu quero dizer é sobre um filme também, que a mulher é inocente, mas o advogado procura ela pra dizer a ela que tudo aponta que ela matou o marido dela, que ela era assassina, e que o melhor pra ela seria confessar que ela matou. E ela olha pra mulher assim e disse, eu sou inocente. Então assim, meu coração arde, eu não sei quem é essa defesa dessa moça que tá, mas eu olho pro rosto dela, eu não sinto que ela matou a filha. Por quê? Porque a Elisângela disse, ela tinha 2 crianças, me de casa. E pela história e pelo laudo, ela estava sozinha dentro de casa. Então, por que ela matou um e não matou outro? Por que ela não matou outro filho que estava no outro quarto? Ela entra em contradição. Uma hora ela tá na cama, outra hora ela tá no sofá, né? Eu não sei se disseram a ela, o melhor pra você é confessar de como foi, você não tá lembrando, acho que foi assim.
Porque, pelo que ela fala, eu não sinto que as palavras estão saindo da boca dela. É como se alguém induziu ela a falar aquilo para ser melhor para ela. Porque podem ter dito a ela, vão forçar você a falar, vão querer bater, lhe espancar, porque você vai para ali para dentro, todo jeito você vai ser presa, então é melhor você confessar. Então assim, eu não sei como é que tá sendo o julgamento dessa mulher, né? Porque eu tô com muita interrogação. Sim, por que ela não matou outro filho? Porque ela só matou esse. Outra coisa, se ela queria matar, por que ela não enterrou? Por que ela botou no armário? Então, será que ela tinha esperança daquela criança ressuscitar? Ah, ela botou em 2 sacos. Ela disse que foi e depois voltou pra ver a criança dentro do saco, assim. Então, assim, eu toda vez me emociono, porque eu não sei se ela matou. Eles dizem, quem é você pra julgar? Gente, não concluí meu estudo de psicologia, mas eu sou gestora de recursos humanos. Você sabe que a gente paga uma cadeira, né? Também fiz o curso de terapia. Porque eu quero estudar a mente humana, que é uma coisa muito, muito difícil de entender. Então, o ser humano é uma coisa muito difícil de se estudar. Então assim, se ela matou essa mulher, não estava bem. Pode ter certeza, essa mulher não estava numa ação em consciência, porque ninguém faz um enxoval para esperar um filho. E eu tava vendo o meu caso no dia de hoje. Se eu fosse, minha filha morresse hoje, e eu estivesse dentro da minha casa, eu estaria presa. Por quê? Primeiro, meu enxoval foi azul marinho, de marinheiro. Iam dizer, ela queria ter filho um homem. Mas sabe por que meu enxoval foi azul marinho? No período, eu estava sem condição. Meu marido não tinha condição. Estava desempregado, eu e ele, a gente estava sem condição. Então, eu peguei um enxoval de uma amiga minha, que o filho dela morreu. Então, eu comprei dela por um preço mais em conta. Então, meu enxoval foi todo de menino, né? Tinha algumas coisas amarelo e verde, mas era mais de menino, porque eu comprei o enxoval dela. Então iam dizer, ela queria um filho homem, teve uma filha mulher, ela matou a filha, se eu tivesse na minha casa, né? Então, tinham dito que meu marido estava dormindo, ele não viu como aconteceu, ele já se acordou, eu gritando, dizendo que a menina estava morta, gritando, correndo porque automaticamente que eu corri pra minha mãe, não chamei ele, eu corri pra minha mãe, deixei ele lá e corri pra minha mãe, ele já veio atrás de mim. Então, assim, é isso, assim, que eu fico assim, poxa, se ela matou a criança, por que ela não matou o outro? Se ela tava só com 2 crianças de casa, se ela queria se livrar daquelas crianças, por que ela não matou 2? Matou um e não matou o outro. Isso é um ponto. Outro, será que essa mulher viu outros caras? Porque, minha gente, vai ver, aparece muito caso aí na televisão, de crianças que morrem, a mãe não sabe identificar, não sabe dizer, aí acaba dizendo que ela matou, que a criança morreu, então por medo, ela assume que matou, que a gente nem sabe mesmo se foi, ninguém tava lá. Porque como é que uma mãe, eu olhei, só quem é mãe, vai entender o que eu tô dizendo. Você já criou um filho, você já sabe, tem aquele afeto. O segundo é mais fácil, minha gente. Quando é o primeiro, é tudo novo, é tudo, meu Deus, eu vou conseguir. Mas quando é o segundo, você já sabe, você já tem amor, você já sabe como é o choro, se o choro é de fome, se o choro é de doce, você já sabe, você já tem toda aquela. Então, assim, ela gera o segundo dela. Então, na minha concepção, tem alguma coisa aí fora do contexto. Ou essa mulher, a filha dela se engasgou mesmo, e no desespero de ela iam achar que ela foi acusada, ou então tinha alguém aqui com ela, a mãe dela estava com ela e foi induzida aí. Essa mulher não estava bem da cabeça, porque eu não acredito que ela matou, mas se ela essa mulher não está bem da cabeça. E se ela matou, porque ela não matou o outro? E outra coisa, porque ela não ocultou, ela não cavou, botou, queria se livrar daquela criança. Não, porque ela guardou no armário. Armário é para você guardar coisas. Então, por que ela guardou aquela criança, né? Será que ela tem esperança de ver? Minha gente, você quando tem um filho homem e ganha uma filha mulher, é a melhor coisa. Então, assim, toda mãe que tem um filho homem quer ter uma filha mulher. Toda mãe que tem uma filha mulher quer ter um filho homem. Então, é um casal. Então, ela tinha um casal. Então, eu acho assim, espero que esse meu vídeo chegue à defesa dela, que tente ver o real motivo. Porque, como foi? Porque eu, Elisângela, penso assim, se ela matou, essa mulher não tá bem da cabeça. Entendeu? Pode ter certeza, ela não tá bem da cabeça. Que eu não acredito que ela te matou. E, se não, julgue com consciência, se coloque na pele. Se você que é um advogado, não é mãe, não é pai, bote um que é mãe e pai, pra julgar essa causa, pra poder entender melhor
Porque eu olho pra ela, eu não consigo ver uma assassina. Eu não consigo. Eu consigo ver uma mulher que viu a filha morta e no desespero tomou uma atitude com medo de perder, de ser presa, porque a filha estava morta nos seus braços. Eu não sei, minha gente, eu estava dormindo. Quando eu fechei meus olhos, abri, minha filha estava morta nos meus braços. Será que a mulher não passou por isso também? Será que ela não foi igualzinha? Então, sabe que sei lá, que ela pensou, eu matei minha filha, até ela na cabeça dela pensa que ela pode ter matado. Primeiro ela diz que tá na cama, depois ela diz que tá no sofá, depois ela diz que tá... Minha gente, tem muita contradição. Então, que seja julgado corretamente, tá? É só isso que eu queria falar. Espero que esses vídeos cheguem até lá, até a defesa dela, até ela, e seja julgado corretamente e visto. Porque às vezes a gente coloca um inocente no lugar onde não era pra ir. Eu tiro agora pelo pessoal que tá preso injustamente aí também, né? Já basta de gente inocente preso sem o julgamento correto.